Que o Christopher Nolan é um dos diretores mais importantes do nosso século é algo inegável. May I see Oppenheimer? And the Oscar goes to Christopher Nolan Oppenheimer. Mas pra quem me segue no Twitter sabe que eu não sou um dos maiores fãs dele. Então hoje eu vou dar minha verdadeira opinião sobre ele e citar os pontos que eu gosto e que eu não gosto nele. É bem óbvio, mas é importante lembrar que isso aqui só retrata a minha opinião. Então você pode deixar aqui embaixo nos comentários os filmes que você gosta, que você não gosta e o que você acha do diretor como geral. Não precisa me xingar, ok? Bom, antes de gravar esse vídeo, eu fui assistir o último filme dele que eu não tinha visto, que é o primeiro da carreira dele, o Following, de 1998. Ele já tinha feito uns curtas-metragens antes, mas nada de muito importante. E eu assisti esse filme, e que inclusive eu gostei muito, mas ele me surpreendeu porque as principais características do Nolan, tanto as positivas quanto as negativas, que a gente já vê nos filmes dele até hoje, já estavam nesse primeiro longa, que aliás está disponível na MUBI para quem quiser ver. Apesar de ser um filme bem diferente do resto da filmografia do Nolan, é um filme noir, em todo preto e branco, ele tem características muito marcantes do Nolan. Então aqui em alguns momentos a gente vê a história sendo contada de forma não linear. São bem poucas vezes nesse filme, mas a gente pode ver isso em diversos filmes do Nolan. O caso principal é em Amnésia, né? Que o filme é todo ao contrário, onde a gente começa pelo final e o início da trama é a grande revelação que é no final do filme. E aqui a gente tem um ponto que me agrada muito no Nolan, que é como na maioria dos filmes ele tende a fazer uma realidade modificada. E o que eu quero dizer com isso? Então em Amnésia a gente tem a história sendo contada de uma forma não linear. Em Inception, A Origem, que é meu filme favorito dele, a gente tem uma outra realidade, que no caso é o mundo dos sonhos, né? E no caso mais conhecido, que é o de Interestelar, onde a passagem do tempo é mudada em determinados planetas. E são coisas complexas na hora de você escrever um roteiro. E por isso tem suas consequências. Bom, a gente pode pensar que o Nolan gasta muito tempo e muita energia nele pensando em coisas mirabolantes e coisas científicas, porém ele acaba esquecendo de fazer o simples, que é o mais importante na hora de escrever um roteiro. Eu sei que é muito clichê falar isso, mas infelizmente é verdade. Apesar de ter algum sucesso em um filme ou outro, como eu acabei de dizer, Inception é o meu filme favorito do Nolan, e o fato de ele construir uma relação bem legal entre o protagonista, que é o personagem do Leonardo DiCaprio, e a família, é um fator que eu gosto muito do filme. Mas se a gente for pegar, por exemplo, a obra principal dele, que é Interestelar, a gente tem um negócio que beira o inacreditável. Eu sinceramente queria muito entender o que passou na cabeça do Nolan quando ele estava escrevendo o roteiro de Interestelar. Que você pega a primeira metade, um filme cheio de conceito científico, extremamente racional, e para concluir, para finalizar essa história, ele resolve trazer um negócio de sentimento que em momento nenhum do filme foi trazido. É incompreendível o porquê ele fez isso. Eu não sei se ele teve um surto ou se ele pensou, nossa, eu preciso trazer sentimentos pra minha obra, mas não dá certo. Fora que a forma que ele faz é muito ruim, é muito clichê. E quero retomar só um ponto aqui que eu acho muito engraçado, que eu vejo muita gente falando sobre como os filmes do Nolan são complexos. E, gente, eles não são complexos. O que é complexo é o tema científico do filme, mas os roteiros são muito simples. Por exemplo, o plot de Interestelar é o que tem de mais clichê na ficção científica. É o planeta passando por algum tipo de problema e os astronautas vão procurar um planeta habitável para seres humanos. E um ponto interessante é que muita gente diz que o Nolan não sabe escrever diálogos. E eu teria que concordar com isso se eu estivesse gravando esse vídeo antes de Oppenheimer sair. Oppenheimer é um filme de mais de 3 horas e mais da metade dele é puramente focado em diálogo. E são diálogos interessantes e que te deixam curiosos para saber onde vai dar. Isso é muito incrível e inacreditável vindo do Nolan. É muito incrível ver o quanto o Nolan evoluiu de um filme pro outro. Se a gente for pegar Tenet de 2020, é um filme terrível, em que é o filme mais Nolan do Nolan, sabe? É um filme em que tudo na história é extremamente ruim, extremamente raso, mas é cheio de firula, mas é um filme que não funciona. E Oppenheimer é o inverso disso. Funciona muito, é muito interessante. Praticamente não tem ação no filme, né? Tem uma cena grande que é a da bomba atômica, mas não é o que carrega o filme. O que carrega o filme é a essência dos personagens. Mas bom, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar
sobre o Nolan. Caso vocês queiram que eu fale de algum filme em específico dele, deixa aqui nos comentários. E também deixa nos comentários qual o seu filme favorito dele, que eu sou curioso. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. E muito obrigado. Valeu!